Pessoal, boa noite. Então, apresentar para vocês a doutora Gisele. Ela é médica intensivista pediatra e ela vai ministrar para a gente hoje essa aula de traumatismo crânioencefálico na pediatria, né? Então, né, agradeço a presença, Gisele. Muito obrigado por vir compartilhar conhecimento com a gente e a palavra é toda sua, tá? Obrigada a vocês pelo convite, adorei. Me conta só se tem alunos de todos os anos. Ou vocês não É, sabem também? nós temos alunos aqui que vão do quinto ao 10º período. Ah, tá ótimo, então. É porque tem algumas coisas que eu vou falar que talvez sejam um pouco mais complexas, mas se você quiser me interromper, tá, em algum momento para perguntar, porque às vezes vocês têm um grupo e eles vão mandando questões, aí você me fala, tá? Gente, então vamos lá. Ele já me apresentou, sou intensivista pediátrica. Muito obrigada pelo convite, eu adorei. É um prazer estar aqui com vocês. Desculpa pela minha roupa, eu estou vestida de Harry Potter, porque eu acabei de sair do plantão, mas o que importa aí é o aprendizado. Então vamos lá. Vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre um assunto que é extremamente complexo dentro da pediatria. O traumatismo crânioencefálico talvez seja um dos assuntos mais importantes que a gente devesse abordar dentro da ala pediátrica. Né? Aqui é só mais ou menos um contexto do que eu vou falar na aula. Então, começando, a gente sempre tem que começar uma aula sobre epidemiologia, por quê? Para a gente explicar o porquê que aquele assunto é importante, por que a gente tem que falar dele. Porque na infância ele é uma causa comum de atendimento nas emergências pediátricas. Vocês vão sair da faculdade, vão trabalhar no pronto-socorro geral, vocês vão ver isso em posto de saúde da família, né? Porque tem muito bebê que cai, queda da cama. É responsável aí por mais de 600 mil consultas por ano nas emergências pediátricas nos Estados Unidos e é a principal causa de mortalidade em crianças no mundo. Nossa, Gi, por que você não pôs dados do Brasil? Porque o Brasil é muito ruim de dados, mas eu consegui achar alguns dados no Ministério da Saúde, tá? A Organização Mundial da Saúde, ela mostra que o trauma por acidente automobilístico, ele está entre as maiores causas de óbito, entre os 5 a 14 anos, ou seja, é extremamente importante a gente saber o que é e como conduzir. E o TCE, que é o traumatismo crânioencefálico, ele faz parte de um trauma, né? Então, em geral, as crianças, elas são politraumatizadas, mas pode acontecer dela vir com esse trauma exclusivo, que é o traumatismo crânioencefálico. O nosso Ministério da Saúde, né, são poucos dados, mas conseguiu reportar que 54,7% das internações no ano de 2012 foram por acidentes de transporte, quedas, agressões, dentro da faixa etária de 0 a 14 anos. E isso sobe um pouco quando a gente vai para a faixa etária dos adolescentes, de 10 a 14. Então, quer dizer, são mais da metade das internações, né? Vejam quanto isso é importante. E os dados mais recentes de 2007 são mais de 33 mil internações no Sistema Único de Saúde classificadas como causas externas, então que seriam aí quedas, acidentes, atropelamentos entre 5 e 9 anos. Esse é um gráficozinho só para vocês terem uma noção, né, de acidentes entre 0 a 9 anos do ano de 2012. Olha ali em azul, que são 48% dos acidentes por quedas, né? Então, é um número muito considerável e quer dizer que a gente precisa dar atenção para esse assunto dentro da pediatria. Ele, então, é um problema de saúde pública extremamente importante, né? Principalmente nas crianças ali naquela faixa etária de 0 a 4 anos, que são as crianças que estão aprendendo a andar, elas estão descobrindo o mundo, então elas sobem nos lugares e elas caem, e nos adolescentes, principalmente por estar relacionados com alguns tipos de atividades específicas do adolescente, ou principalmente acidentes automobilísticos, tá? Então, quais são as principais causas? Acidentes domésticos, né? Então, as quedas das camas, dos berços, as quedas da própria altura, como eu falei, de crianças que estão começando a andar, os acidentes automobilísticos nos adolescentes estão aí entre os mais comuns, e acidentes com esportes também. E uma coisa que, assim, que é muito importante, que talvez se eu puder passar só uma mensagem nessa aula, que vocês saibam e vocês sempre lembrem quando vocês estiverem atendendo criança, é a violência contra a criança. Existe uma síndrome que se chama Síndrome
a criança sacudida, ou shaking baby syndrome, que é uma coisa que a gente precisa estar muito atento quando a gente atende, né, pais que trazem queixas assim muito confusas, uma história que não tem muito nexo e uma criança que neurologicamente não está bem. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. E outras coisas que podem estar relacionadas ao TCE também nos adolescentes, acontece com frequência com o uso de substâncias ilícitas, né? Então, acaba ingerindo, né, álcool ou outras drogas, maconha, fazendo uso de cocaína, e acaba tendo mais propensão a um acidente aí. As crianças que são acometidas pelo TCE com idade inferior a 10 anos superam mais de 20% das taxas de internações, tá? Há uma tendência aí, né, do sexo masculino ter mais chance de sofrer o TCE, principalmente porque os meninos estão mais dispostos a fatores de risco, brincadeiras mais perigosas, o sexo masculino ele tende a ser, né, mais desafiador, eles querem fazer coisas um pouco mais intensas, assim, né, e mais talvez agressivas, assim, e por isso que acabam sofrendo mais acidentes. Vou tentar falar um pouco sobre a fisiopatologia, que é uma coisa bem complexa, assim, tem muita coisa para ser falada, eu tentei separar alguns pontos mais importantes, é complicado, tá? Por isso a carinha de susto, e como a gente começa a falar da fisiopatologia, basicamente com essa imagem que eu achei, que seria aí para a gente gravar, assim. Então, o mecanismo todo do trauma crânioencefálico está basicamente relacionado à lesão de golpe contra golpe que acontece quando a criança, né, sofre o acidente ou sofre a queda e enfim, e é esse mecanismo que vai gerar todas as lesões subsequentes. Junto com isso, então, no momento do trauma, você pode ter essa fratura, a fratura gerando um ferimento. Eu não sei se vocês conseguem ver minha seta? Ou não? Não, né? Que eu tô mexendo. Dá para ver sim, dá para ver sim. Então, você pode ter a fratura, né? Você pode ter aqui edema, né? Laceração aqui já no tronco cerebral. Você pode ter aí sinais de sangramento, né? Então, tudo vai ser envolto aí, basicamente, desse mecanismo, do golpe e do contragolpe, pelo fato do cérebro estar solto ali dentro do crânio, né? E a gente começa aí. Então, da onde que vem a disfunção neurológica que acontece no trauma? Existem vários lugares que eles classificam essas lesões como lesões primárias e lesões secundárias, querendo dizer assim, que as lesões primárias, elas são aquelas lesões que são consequências diretas do mecanismo do trauma. Então, é aquela lesão que é produzida na hora do impacto, na hora do acidente, que faz a fratura, a laceração, né, a lesão de vasos, tecidos, e ela está 100% relacionada ao impacto direto ou secundário dessas forças de aceleração e desaceleração, tá? E também desse golpe e contragolpe. E as lesões secundárias já seriam como se fosse uma amplificação da lesão primária. Então, elas acontecem por uma sequência de respostas fisiológicas e bioquímicas, que aí vai ter aumento da permeabilidade da membrana celular, vai perder a autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, vai ativar uma resposta inflamatória, vai gerar edema. Então, seriam aquelas lesões que você teve o trauma, o que você viu ali no acidente seria a lesão primária, o que aquilo vai se desenvolver ao longo dos dias seria uma lesão secundária. Isso varia muito de literatura, né? O UpToDate, por exemplo, que é um lugar que a gente usa muito para estudar, né? Porque é um lugar onde vários especialistas vão colocando ali, né, as últimas atualizações. Ele também divide como lesão cerebral difusa ou lesão cerebral focal, enfim. O importante é vocês entenderem o mecanismo geral de como isso funciona. Então, na lesão primária, os fatores envolvidos no prognóstico dessa lesão seria a energia envolvida no trauma, né? Então, se foi um trauma de alto impacto, de baixo impacto, né? Se foi um acidente grave ou não, ou se foi só uma queda da própria altura. A rapidez com que aconteceu desse atendimento pré-hospitalar, porque imagina se ele tem uma fratura aberta, né? Ou uma fratura que não é linear e a gente não conseguiu dar um atendimento momentâneo, isso vai trazer consequências para essa criança.
a identificação da lesão, a habilidade do emergencista, que é o cara lá do SAMU, né, que é quem vai fazer o primeiro atendimento dele na rua ou onde quer que seja, e a habilidade do neurocirurgião na correção da lesão. Já as lesões secundárias, existem fatores, né, extracranianos, que a gente pode dizer assim, que ampliam essa lesão secundária, e é o que a gente tem que se focar no cuidado quando a gente recebe o paciente, para não deixar que isso potencialize essas lesões. Então, seria aí a hipotensão, que é uma pressão baixa, a hipoxemia, que é o oxigênio baixo no sangue, a hiper ou a hipocapnia, né, que seria o aumento ou a queda do CO2, a hiponatremia, que é super dependente ali da regulação do fluxo sanguíneo cerebral, a hipertermia, a hipo ou a hiperglicemia. São todos fatores que a gente precisa manter um controle intenso em cima deles, né, já aí dentro de uma unidade hospitalar e possivelmente dentro da unidade de terapia intensiva, para que a gente não permita que essa lesão cerebral secundária ela seja amplificada. Então, a gente precisa tentar conter ela ao máximo. Outras causas, né, de lesão cerebral secundária seriam causas sistêmicas, né? Então, tudo aquilo que eu falei que potencializa essa lesão é mais anemia, sepse relacionada. Às vezes é um paciente, né, que sofreu um acidente, ele precisou entubar e aí vomitou, pneumonia aspirativa, e aí junto com isso ele tinha outras lesões de múltiplos órgãos, acabou fazendo a coagulopatia, lesões intracranianas também como hematomas, o edema cerebral, hérnias, né, a hidrocefalia, enfim. São todas outras causas de lesão que a gente vai fazendo uma monitorização e um acompanhamento contínuo desse paciente. Então, assim, como que a gente vai dividir isso? Então, a gente tem a extensão das lesões intracranianas, são a primeira divisão que a gente pode fazer. Elas podem ser focais ou difusas, né? Isso é uma divisão que o UpToDate traz, né? Então, que seria essa lesão cerebral difusa, a concussão, né, leve ou a clássica, e essa lesão axonal difusa, que seria uma forma severa dessa concussão, e as lesões focais, que seriam basicamente todos os hematomas, tá? Secundários aí a uma contusão, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Outra forma da gente separar isso são os tipos de lesões, igual eu falei lá, as lesões primárias e as lesões secundárias. Então, as lesões primárias, aquelas diretas, né, do trauma que aconteceu ali no momento do acidente, então as lacerações, os hematomas subgaliais, que é o famoso galo, né, que a gente fala, que ficou ali na cabecinha do neném, fraturas cranianas e as contusões cerebrais, e as secundárias seriam aí todos os hematomas e as consequências dessas primárias. Essa é uma divisão que você pode encontrar em algumas literaturas e em algumas eles já não dividem mais assim que o hematoma extradural é necessariamente uma lesão secundária, porque o que vocês precisam entender é que qual que é a intenção da divisão entre primária e secundária? É mostrar o processo que elas acontecem. Então, aconteceu no momento do acidente, se você não fizer nada para intervir, isso vai seguir numa continuidade. Então, por exemplo, é uma fratura que lesou um vaso sanguíneo que a gente não interviu e isso fez um hematoma. Então, é essa sequência que precisa estar na mente de vocês. E aí, só mostrando um pouco para vocês, né, das lesões, então, dentro dessas primárias que acontece, talvez a mais comum de todas que vocês vão ver, que toda criança que cai faz um galo, né, é o hematoma subgalial. Ele é comum, a laceração, ela pode ser uma fonte significativa de sangramento, principalmente em nenéns, tá? Nos nenéns menores que 1 ano de idade, a gente tem que ficar um pouco mais atento. E o que acontece é que faz um sangramento ali da galha aponeurótica, vocês conseguem ver aqui, né? Então, tá bem bonitinho aqui, né? Esse hematoma subgalial nessa imagem. E aqui também, né, a gente consegue ver o que ele está tentando mostrar aqui, que está pequeno, é uma fratura, né? Então, ele fez uma fraturinha linear, que, assim, não tem nenhuma conduta, é aquela criança que vai no pronto-socorro, a gente fez a tomografia, viu que tinha uma fratura, tinha esse hematoma subgalial e a gente precisa só acompanhar, tá? Das fraturas cranianas, elas podem ser lineares ou com afundamentos, tá? As lineares
são as mais tranquilas, porque a gente, em geral, só acompanha, observa por 24 horas, né, e ela vai monitorando mais para frente, mas, em geral, elas conseguem se consolidar. Tem que tomar cuidado em crianças menores, porque na hora de consolidar ali, né, o crescimento da fratura e do osso, junto com a própria formação estrutural do crânio, pode acabar fazendo um cisto ali no local dessa fratura, mas a sua avaliação inicial é só essa observação por 24 horas. Pode ter fratura com afundamento, que seria o mais importante, assim, que a gente precisaria intervir, né? Em geral, pode ter uma resolução cirúrgica, a depender do caso. E ela é visível porque ela tem uma alteração da curvatura craniana, né? Em neonatos, né, como eles têm uma certa elasticidade craniana, então aí você consegue ver, né, eles chamam de afundamento em tipo de ping-pong, porque você consegue ver bem bonitinho ali o afundamento do crânio. E as fraturas de base de crânio, que talvez sejam as mais importantes, que vocês também escutam falar muito no adulto, né? Que elas, em geral, elas são a consequência de traumas de alta energia, né? Então, elas podem causar alguns sinais aí que são muito importantes, que é aquela equimose retroauricular, né? Ou a equimose periorbitária também, né? Que é tanto, né, o sinal do guaxinim ou esse sinal de battle, né? Que é o da batalha mesmo. Você pode ter hemotímpano, sempre tem que fazer otoscopia em pacientes vítimas de TCE e de trauma. Você pode ter déficits de nervos cranianos, né, nessas fraturas de base de crânio, então também sempre avaliar, fazer aquele exame neurológico completo, que a gente nunca aprende, mas assim, tem uma hora que a gente vai aprender, você pode usar uma cola, não tem problema. E você tem que ficar muito atento para essa rinoleucorreia ou otolicorreia, né? Porque o que isso quer dizer? Que ele fez uma fratura da base do crânio e tá escorrendo líquor aqui pelo nariz, né? Tá escorrendo pelo ouvido. É uma fístula. Às vezes o paciente só tem isso e você já fala, opa, tá errado. É um paciente que tem que fazer uma tomografia porque é um sinal claro de que ele teve uma fratura de base de crânio. Uma coisa que acontece, que às vezes vocês podem pegar aí no pronto-socorro um paciente, crianças que têm meningites de repetição, sempre tem que pensar em fístula licórica, né? Então, às vezes, ele teve um trauma na infância, ninguém nunca, não fizeram uma tomografia, não diagnosticaram, ficou com essa fratura, a criança veio terceira vez no pronto-socorro com uma meningite. Você fala, opa, tem alguma coisa errada, né? E aí você vai pegar a história pregressa dela, descobre que ela caiu, e aí você faz o seu diagnóstico aí de uma fístula licórica. Tá? Esses seriam os sinais, né, que a gente estuda muito na semiologia, então os olhos do guaxinim e o sinal de Bapple, né, ali atrás do hematoma retroauricular, que é super importante na sua avaliação. E aí, continuando sobre as lesões que eu falei para vocês. Então, a gente falou da divisão, né, de como que acontece, as lesões mais simples. A contusão, ela entra como uma lesão primária ali, que é aquela lesão que acontece no momento. Então, a gente já classificou as fraturas, agora a gente vai para essas lesões mais simples. Então, elas são hemorragias, né, perivasculares, que acontecem na superfície desse cérebro e pode se estender ali para dentro da substância branca em casos de maior intensidade. Então, ela é totalmente dependente do impacto, como a gente falou que as lesões primárias são. Acontece, em geral, né, perto do lobo da base, do lobo frontal e do lobo temporal. E na tomografia de crânio, a gente vai ver algumas lesões hiperdensas, né, na superfície do cérebro, e alguns autores até falam dessa lesão em sal e pimenta, né, que pode aparecer em algumas horas, que são vários pontinhos, assim, brancos em volta dos pontinhos pretos. Em geral, a conduta é conservadora, você faz imagem tomográfica seriada, com pelo menos um exame de controle de 12 a 24 horas, porque o grande problema é que isso pode acabar aumentando e progredindo para um hematoma maior, em que aí a gente precisa tomar medidas, às vezes até cirúrgicas, tá? Então, nesse caso, né, em que você sabe que o mecanismo foi intenso, mas a criança tá bem, é aquela avaliação de 24 horas ali com você, a qualquer sinal de deterioração neurológica, a gente repete a imagem e faz a conduta aí que precisa para ver se essa contusão ela não progrediu para um hematoma mais severo. Tá? Então, essa seria, assim, as contusões, né? Elas são lesões hemorrágicas dentro do parênquima, ela pode expandir ou coalescer, ou melhorar, né? Formando um grande hematoma. Esse é o motivo pelo qual a gente precisa repetir a TC de 12 a 48 horas.
Nesse caso, a gente já tem um hematoma aí, né? E a concussão? A concussão, né, que é diferente da contusão, seria uma das mais comuns, assim, que a gente tem. E ela também está relacionada ao mecanismo do trauma, mas principalmente a aceleração e a desaceleração, tá? Em geral, eles têm a consciência preservada, mas com um grau de disfunção neurológica temporária. Então, é aquela criança ou bebê que está conversando, e de repente ela apaga e ela fica um pouco confusa, às vezes fala algumas palavras sem você entender, é difícil ter amnésia associada, e, em geral, elas são lesões que não geram grandes consequências para essa criança, tá? Essa seria a concussão leve. Na concussão clássica, né, cerebral clássica, é quando você tem, é aquela típica, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de atender, a mãe, né, às vezes é uma criança já que ela tem consciência, ela consegue conversar, então 9, 10 anos, ela teve um trauma leve ali e ela perdeu a consciência, né? Foi uma perda de consciência temporária, ela precisa ser avaliada, mas ela é reversível e ela, em geral, é seguida de uma amnésia pós-traumática. Então, geralmente, traz no pronto-socorro, você deixa lá observando, você vai conversar com essa criança, ela fala, não lembro do que aconteceu, eu estava correndo, e aí eu bati minha cabeça, e aí eu acordei aqui no hospital, tá? Isso é comum, ter essa janela, né, essa transitoriedade aí, de perda de consciência, e, em geral, nessas crianças, tanto o exame neurológico quanto a TC de crânio é normal, tá? Falando um pouco das lesões intracranianas, que eles chamariam aí das lesões secundárias, ou das consequências aí que aconteceriam desse momento inicial do trauma. Então, a gente tem os hematomas, em geral, né, hematoma intraparenquimatoso, que seria a ruptura focal de tecido cerebral e vasos, então ele evolui a partir da contusão, tá? Uma hemorragia... Oi? Quer falar alguma coisa? Uma hemorragia intraventricular, então, geralmente, ela é de pequena monta, mas ela pode, né, causar uma obstrução da drenagem do líquor e causar uma hidrocefalia. Uma hemorragia subaracnoide por lesões dos vasos subaracnoides, que aí acaba levando irritação meníngea, e aquela criança que você vai examinar, ela tem sinal como se fosse de meningite mesmo, rigidez de nuca, náuseas e vômitos, né? Todas aí como consequência desse momento inicial da contusão. Aqui, só para exemplificar, né, do lado esquerdo, seria a hemorragia intraventricular, né, que a gente consegue ver, e aqui as hemorragias subaracnoides, tá? Imagens aí que a gente precisa sempre, que nesse caso, né, a gente precisaria acompanhar, mas, por exemplo, a intraventricular, a gente teria que tomar cuidado, porque pode ser que seja uma criança que obstrua, faça sinais de hipertensão intracraniana, por obstrução da drenagem licórica, tá? Ainda sobre as lesões intracranianas, talvez as mais importantes aqui que a gente vai falar, né, é o hematoma extradural e o subdural, né, o extradural ou epidural, né, como vocês preferirem falar, que seria uma coleção de sangue entre a calota craniana e a dura mater, mais comum ali na região temporal, temporoparietal, que acontece por ruptura dessa artéria que a gente tem lá, que é a meningia média, tá? Então, na TC de crânio, né, é aquela lesão que a gente vê hiperdensa, né, que é o branquinho lá, e a forma biconvexa, que ela não ultrapassa as suturas. E o interessante do hematoma extradural é o quê? É o quadro clínico dele, porque geralmente o paciente ele tem um intervalo lúcido, então ele sofreu o trauma, você conversa, ele tá super bem, o exame tá bom, e aí de repente em 12 horas, né, ou até menos que isso, ele começa a te mostrar sinais localizatórios, rebaixamento do nível de consciência, e tem uma rápida evolução para uma hipertensão intracraniana, tá? Por isso a observação aí ser tão importante. E o hematoma subdural, né, que ele decorre geralmente de um trauma grave, que tem uma energia cinética, né, de velocidade muito elevada, e vai resultar na formação de uma coleção hemática abaixo da dura mater e acima da aracnoide, né? Então, o outro era entre a dura mater e a calota, esse é abaixo da dura mater e acima da aracnoide. Então, acima da superfície cerebral, tá? Na TC,
também é uma coleção hiperdensa em crescente, tá bom? E aí a gente pode ter, né? Ele, diferente do extradural, ele ultrapassa as solturas cranianas e ele pode resultar numa compressão e num deslocamento cerebral, que também é extremamente importante e talvez mais severo que o subdural. Em geral, tratamento cirúrgico, tá? O neurocirurgião precisa intervir. Hematomas subdurais em crianças de 0 a 12 meses, lembrar sempre da síndrome do bebê sacudido, tá? Então, aqui, né, o extradural, a imagem biconvexa ali que a gente vê, né, que é a imagem assim, que a gente fala, a setinha aí mostrando, e do lado direito, vocês podem ver que o hematoma subdural, né, vou mostrar aqui com a setinha, ó, que seria aquele, né, em forma de uma luazinha, né, que alguns lugares falam, e eu não sei se vocês conseguem reparar, mas ele está empurrando, né, aqui o parênquima. Então, ele já começa a ter um desvio de linha média, que já é um sinal importante, que se não for feita uma intervenção rápida, é uma criança que vai evoluir com hipertensão intracraniana, um edema cerebral importante, provavelmente é uma criança que deteriorou rapidamente, a gente precisou entubar ela, mas mostrando aí o quão severo ele é, tá? Então, subdural tá entre ali os mais importantes que a gente sempre fica atento. Aqui é só uma imagem, assim, bem bonitinha de um livro para mostrar para vocês, né, a localização bem certinha. Então, né, vocês conseguem ver a dura mater aqui, né? Então, ó, a diferença entre o epidural, né, está acima da dura mater e o subdural, né, que está abaixo. Então, e em geral, né, o epidural, ele é essa ruptura da artéria meningia, né? Então, em geral, ele é um sangue arterial, pode ser que tenha mais fluxo, e o subdural, em geral, é por sangue venoso. Por isso, esse intervalo de lucidez, que fica ali babando, né? E aí, até ele causar mesmo uma alteração, né? Uma disfunção neurológica por conta dessa compressão, ele vai um tempo maior até ele conseguir dar sinais. Então, falando um pouco da síndrome do bebê sacudido, por conta desse hematoma subdural, é exatamente essa imagem. Então, é a criança, né? Por que isso é uma violência? Porque o pai segura, a mãe segura a criança e fala assim, esse neném tá me dando muito trabalho, você tá muito chato, não para de chorar. E sacode ele mesmo, tá? É isso, o nome é a realidade. E aí, existem 3 grandes sinais dessa síndrome do bebê sacudido, que seria a hemorragia na retina, que a gente consegue ver com o fundo de olho, o edema cerebral e esse hematoma subdural. Então, quando a gente suspeita desses casos, em geral, são histórias mal contadas, chega no pronto-socorro, a criança tem um rebaixamento do nível de consciência, em geral, ela não tem alterações externas, né? Então, não tem fraturas, não tem nada. A mãe fala que não caiu, mas, assim, uma história muito que não bate nem pé nem cabeça. Uma coisa que te ajuda muito antes da tomografia é o fundo de olho, tá? Aí você faz um fundo de olho, você vê que tem sinais de hemorragia na retina ali, aí é batata e envolve, né, assistente social, violência infantil, a gente precisa acionar conselho, enfim. Extremamente grave, difícil de diagnosticar, difícil de ser lembrado no pronto-socorro, mas que se vocês pensarem assim, para mim já valeu essa aula, tá? Então, aí, o que eu falei, né, desconfiar sempre se a história não bater, há um perfil aí de risco para crianças menores que 6 meses, né, e principalmente prematuros e crianças com doença crônica, porque pais de pacientes com doença crônica, eles não aguentam mais, né, então acaba jogando a raiva ali dentro na criança, né, que, enfim, não é culpa dela. Então, tudo, né, praticamente aí já que eu falei, e aí a programação é o fundo de olho, né, essa TC, e aí sempre acabar notificando aí, que é o mais importante, síndrome de maus tratos, tá? A parte mais triste dessa síndrome, e por isso que eu quero que vocês estejam muito cientes dela, é porque o prognóstico é muito ruim e as sequelas são muito graves. Então, quando a gente consegue diagnosticar ela precocemente, a gente evita que essa criança volte, né, para essa família, volte aos maus tratos, porque, em geral, isso não aconteceu comigo nenhuma, nem 2 vezes, e é horrível. Quando chega, né, e você já passou por outros colegas que, às vezes, deixaram passar por ser um diagnóstico, às vezes é difícil de pensar mesmo num pronto-socorro cheio, a criança já chega muito grave e, em geral, evolui para óbito, tá?
Sobre as lesões secundárias, a gente falou um pouco aí de todas as lesões que acontecem dentro, principalmente dos hematomas, e as lesões secundárias, o que é o importante vocês frisarem dela? São 4 mecanismos importantes que elas se desenvolvem, né? Então, elas acontecem muito por uma isquemia e uma cascata de morte celular. Vocês precisam lembrar que os neurônios, né, as células que a gente tem dentro do nosso cérebro, eles não toleram o metabolismo anaeróbio, né, que é o diferente do resto do nosso corpo. Quando a gente tem um choque ou algum motivo, a gente acaba entrando, né, em metabolismo anaeróbio, aumenta lactato, faz tudo isso, só que o neurônio ele não tolera. Então, qualquer insulto isquêmico para ele é uma lesão muito grave. Então, se você faz uma lesão lá na hora do momento desse acidente, uma fratura, começa a sangrar, diminui o fluxo de sangue para o cérebro, você não faz o atendimento ideal, aquele neurônio que sofreu por hipóxia você perdeu, e aí você vai precisar correr atrás disso, mas a chance dessa criança ter uma sequela é mais de 90%, tá? A cascata do inchaço, né, ou do entumecimento, que a gente chama, né, que é o brain swelling, que é esse edema mesmo que faz, associado a uma hipertensão intracraniana. A lesão axonal difusa, que seria, assim, talvez uma das mais importantes e difíceis de ser diagnosticada, porque a gente não consegue dar o diagnóstico de uma lesão axonal difusa pela tomografia, né? Então, geralmente precisa ser por ressonância, que a gente não consegue fazer. Já é difícil da tomografia, né, no Brasil. Então, a ressonância, então... E aí também por esse processo de inflamação e regeneração das células. Talvez dentre eles as mais importantes sejam, né, essa LAD, que a gente chama, né, não sei se vocês já ouviram os neurologistas ou neurocirurgiões falarem, e essa cascata de edema e de hipertensão intracraniana, que às vezes é o momento ali que essa criança veio para a UTI, a gente corre atrás, e às vezes a gente não consegue mesmo dando o tratamento adequado, a gente não consegue reverter esse quadro, e então isso daí seria o mais importante, o que mais os estudos focam hoje, de como a gente pode melhorar e evitar esse edema e essa hipertensão intracraniana. A lesão axonal difusa, que seria aí, dentro desses, né, um dos mais importantes, qual que seria aí o mecanismo, né? Você tem uma alteração, então, brusca dessa velocidade, de novo, aceleração e desaceleração, golpe contra golpe, né, associado a um movimento rotacional com trauma, né, angular, ali uma lesão de continuidade dos axônios dos vasos e com vários focos hemorrágicos periventriculares. Então, é o que realmente o nome diz, é uma lesão axonal dos axônios ali difusa, né? Então, são vários pontos com pequenos focos hemorrágicos, difíceis de diagnosticar na tomografia, e geralmente causa no paciente desautonomia, hipertensão arterial, hipertermia, e pode ocasionar aí sequelas graves, tá? Essa aí seria, então, a ideia, mais ou menos, do que acontece, né? Então, você tem ali, né, pequenas rupturas do axônio, né? Isso irreversível, assim, né? A gente não consegue recuperar isso. E da onde que ela vem, né? Então, a gente falou lá atrás da concussão, que é esse chacoalhar do cérebro mesmo dentro da caixa craniana, né? Da calota craniana. E aí, o paciente, ele pode apresentar amnésia, falar repetidamente, não tem lesões graves na tomografia. Só que uma concussão mais severa pode levar a essa lesão axonal difusa, né, que é a lesão dos axônios dos neurônios. Então, pela localização da substância branca, a gente não consegue confirmar na tomografia, você pode ver pequeninos focos hemorrágicos, que às vezes a gente suspeita da LAD na tomografia, mas a confirmação aí seria por a ressonância magnética, né? Então, para a gente tentar entender melhor o que tudo isso leva, todas essas lesões primárias, secundárias, né, esse mecanismo, esse impacto inicial, esse sangramento, por que isso é tão ruim, esse edema cerebral, da onde que ele vem, por que o líquor acontece. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é do fluxo sanguíneo cerebral, que os neurônios, eles precisam de um fluxo sanguíneo adequado. Então, para isso, a gente precisa ter um sistema de autorregulação que vai manter esse fluxo constante, independente da variação de pressão de perfusão e uma pressão adequada para que o sangue entre no sistema nervoso central. Então, o que é essa pressão de perfusão?
quando a gente fala lá nas medidas, né, do paciente com TCE, a gente fala, mantenha a cabeça em posição neutra, porque eu preciso garantir que haja um fluxo sanguíneo adequado, que sobe pelas carótidas, perfunde todo esse cérebro, e eu tenho que, meu corpo precisa ser capaz de, se eu tiver um aumento muito súbito da pressão, eu não posso aumentar muito o fluxo sanguíneo, se eu tiver uma queda muito brusca, eu não posso diminuir muito, então, o meu cérebro precisa tentar se compensar para que isso aconteça, e para que isso não prejudique ele. E o que acontece no trauma é que, em determinado momento, esse sistema de autorregulação, ele se rompe, né? E aí é onde a gente tem os danos. Uma coisa muito importante para vocês saberem, né, que não sei se vocês lembram lá da fisiologia, quem está aí nos primeiros períodos, talvez, é essa doutrina de Monroe Kelly, né, que fala sobre essa capacidade não, sobre essa coisa do cérebro ser um compartimento que ele não é expansível, então é uma calota craniana fechada, então o volume total que tiver ali dentro, ele tem que permanecer constante. Se ele não permanecer constante, a gente vai ter a hipertensão intracraniana. Então, toda vez que um volume novo é adicionado, o que seria esse volume novo? Então, eu mostrei lá nas figuras anteriores. Bateu a cabeça, fez um TCE, fez um sangramento ali, um sangramento subdural, começou a aumentar, babou, começou a aumentar aquele hematoma, estamos adicionando um volume novo à caixa craniana. O que acontece? Essa doutrina de Monroe Kelly nos mostra que o cérebro tem essa capacidade de começar a retirar sangue venoso e líquor, né? Então, extravasar isso para outras áreas do corpo, de forma a manter o compartimento, a pressão dentro do compartimento mantida. Então, se você... Opa! Então, se vocês verem aqui... deixa eu voltar. Isso, aqui. A gente tem, né, o volume arterial, líquido, volume venoso. E aí foi adicionado um sangramento, né? Tá vendo que diminui o volume venoso, né? Diminui o líquor, só que chega um momento, né, que a massa ela se expande, e aí essa linha aqui, que a gente tinha uma pressão intracraniana mantida, de repente ela começou a subir porque ele perdeu a capacidade de autorregular, porque a massa, né, isso acontece com tumor também, né, mas o líquido, né, que estava ali dentro de sangue, ele foi aumentando mais do que eles tinham a capacidade. Então, essa figurinha aqui é bem bonitinha, eu achei, né? Então, a gente tem o volume venoso, o volume arterial, o encéfalo, que seria a massa cerebral, e o líquor. Então, veja nas torneirinhas, né, que à medida que você tem alguma coisa aqui, então aqui representado em rosa como uma massa, mas que no nosso caso, a gente vai falar principalmente de hematoma, você vê que à medida que ele aumenta, a gente vai escorrendo, né, drenando um pouco mais do sangue venoso e um pouco mais do líquor, e aí a gente mantém uma pressão intracraniana normal, só que quando, né, a gente não é mais capaz, quer dizer, aumentou numa quantidade absurda, a gente tem o estado descompensado e uma pressão intracraniana elevada. Tá? Os mecanismos aí compensatórios iniciais seriam, então, o deslocamento do líquor do compartimento intracraniano para o compartimento intratecal, o deslocamento do sangue para as veias jugulares e o deslocamento do sangue arterial para o sistema carotídeo interno. Então, essa aí seria os mecanismos para a gente tentar conter isso no momento inicial. O líquor, o que acontece com ele, né? Então, reparem ali na figura, né? À medida que eu for falando, então, o líquido que ele é produzido, aqui eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem umas setinhas, ó. Aqui tem uma setinha, aqui tem uma setinha, que é mostrando como o líquor funciona. Então, como o sistema licórico ali, ele funciona dentro do cérebro. Então, esse líquido produzido, né? Vou voltar aqui, ó, não sei se vocês veem em vermelhinho. Ele vai, né, através dos forames de Monro, que é esse aqui que eu circulei, através dele, ele é produzido, vai para o terceiro e para o quarto ventrículo, né? Então, o quarto ventrículo, ó, ele produziu aqui, né? Então, ele vem, desce para o terceiro, vem para o quarto ventrículo. Do quarto ventrículo, ele sai, né, por esse forame aqui, ó, tá? Forame de Manchide. Não sei se vocês estão acompanhando aí, alcança as cisternas basais, aí pela via anterior, né,
através das cisternas anteriores do tronco, ele vai para a convexidade do encéfalo, então essa seria a convexidade do encéfalo, e aí passando então pela base dos lobos frontais e temporais e pela via posterior, ele circula pela cisterna magna, tá? Aqui, e aí ele envolve ali, né, toda a medula e enfim. Então, isso aqui, para vocês verem o quanto é importante, então ele está envolvendo todo o cérebro e o quanto a gente precisa entender esse mecanismo da regulação e da participação do líquor, do líquido cefalorraquidiano. Então, o que acontece, né? O líquor, ele circula ali ao redor da medula, do canal, né, em movimento de entrada e saída na caixa craniana constante, ele está relacionado, né, então a propagação dessa corrente de líquido, ela é atribuída a um efeito que a gente chama de martelo d'água, né, que é exercido ali pela pulsação cardíaca das artérias do plexo coroide, então faz uma onda de pressão, ele é absorvido em grande parte nas velocidades aracnoides, né, ao longo do seio sagital, então às vezes precisa reabsorver mais, e quando essa pressão do líquor ela atinge em torno de 5, eles começam a atuar mecanismos valvulares, né, nos canalículos que unem lá o espaço subaracnoide às veias que drenam para o seio sagital superior e vai permitindo o escoamento desse líquor para o sistema venoso, tá? Outras regiões aí de absorção do líquor seriam os plexos coroides e o espaço extracelular e subaracnoide. Se por algum motivo isso está obstruído, eu posso levar a uma hidrocefalia, né, desse paciente, aí talvez eu precise intervir com o catéter que eu já coloco para medir a pressão intracraniana, se ele tiver intraventricular eu já consigo drenar isso, e se eu já não tenho esse mecanismo do líquor, né, aí associado ao sangue que já escorreu, já escorreu para as veias, né, ou jugulares, ou ao sangue arterial para as carótidas, a gente falha esses 3 mecanismos, eu começo a ter a hipertensão intracraniana. É muito complexo, mas espero que vocês tenham entendido. Então, essa é só uma imagem aí em roxinho para vocês visualizarem todo o sistema aí ventricular do líquido cefalorraquidiano para ficar mais visível. Aí, sobre esse contexto todo, para a gente entender, né, a fisiopatologia do TCE, a gente precisa falar sobre uma coisa que é muito importante, assim, que eu falo muito quando eu era preceptora das residentes, assim, precisa saber, que chama pressão de perfusão cerebral. O que é uma pressão de perfusão cerebral? É a pressão necessária para você perfundir o cérebro, tá? Então, ela é básica. Por que ela é importante? Porque a gente calcula ela. Ela é a PAM, que é a pressão arterial média, menos a pressão intracraniana. Quando você tem um catéter de PICC, que é o que monitoriza a pressão intracraniana disponível, fica muito fácil que a gente controle a pressão de perfusão cerebral. Porque se essa criança tiver hipotência, alguma coisa, eu preciso aumentar, então eu preciso dar fluidos para ela, ou preciso dar drogas vasoativas, para que eu aumente essa pressão arterial média, e aí eu aumento a pressão arterial média, como a pressão intracraniana ela está aumentada, aí, mas a subtração delas vai ser mantida uma pressão de perfusão cerebral, tá? Essa pressão de perfusão cerebral é quem garante a perfusão do cérebro. Então, por isso que a gente é tão viciado no TCE, em pressão arterial, e nem todos os serviços têm catéter de PICC, mas a gente é muito viciado em pressão arterial e PAM. A gente quer que as crianças fiquem mais hipertensas no TCE. Por que a gente quer? Por essa fórmula aqui. Às vezes você chega lá na UTI e fala, nossa, doutora, mas está hipertensa. Não, mas eu quero que fique, porque com certeza ela está com a pressão elevada e eu preciso manter a pressão de perfusão. Isso aqui é o gráfico super importante também que vocês precisam entender. Então, na coluna ali, né, vertical, a gente tem o fluxo sanguíneo cerebral e na horizontal a gente tem a pressão de perfusão cerebral. E o que a gente vê, né, que quando a gente tem aumentos, né, do PCO2, que seria a hipercapnia, que a gente estava falando lá, ou a hiperóxia, né, você tem um aumento do fluxo sanguíneo cerebral. É bom aumentar o fluxo sanguíneo cerebral quando está com edema? Não, por isso você hiperventila. Então, às vezes está lá, aí o médico fala, vamos dar uma hiperventilada aqui porque a pressão está subindo. Então, você hiperventila, o PCO2, ele cai e automaticamente você diminui um pouco do fluxo sanguíneo cerebral e acaba reduzindo um pouco o edema que causou ali no cérebro.
né? Então, a pressão arterial, notem que ela tem uma tendência, né, à medida que ela vai elevando, ela mantém, né, ela faz um aumento da pressão de perfusão e ela faz um aumento do fluxo sanguíneo cerebral também, mas ela chega num ponto em que a pressão, assim, o mecanismo de autorregulação, ele entra, né, trabalhando e mantém um fluxo sanguíneo cerebral contínuo e uma pressão de perfusão cerebral, tá? Se eu estiver falando coisas muito, muito difíceis, vocês vão me sinalizando aí que eu volto, explico mais simples, tá bom? Mas é isso. E aqui é um resuminho bem simples do que seria a autorregulação desse fluxo sanguíneo cerebral numa situação normal e numa patológica. Então, acompanha aqui comigo. Se a gente tiver uma diminuição da pressão arterial média ou um aumento da pressão intracraniana, você vai ter uma diminuição da pressão de perfusão. Porque, então lembra, se caiu a pressão arterial média, a formulinha não é PAM menos a PIC, então se caiu a PAM, vai cair a pressão de perfusão. Se eu aumentar a PIC, PAM menos a PIC, então eu estou subtraindo um valor maior, também cai a pressão de perfusão. Então, isso, para entender essa primeira parte, é só voltar na fórmula. Só que, por um mecanismo de autorregulação, né, uma resistência vascular ali cerebral, a gente consegue manter um fluxo sanguíneo cerebral constante, tá? Se a pressão de perfusão, ela cai demais, então, em geral, cai de 50, nas crianças a gente tolera aí até 40 milímetros de mercúrio, ele perde essa sensibilidade à pressão parcial de gás carbônico, que seria a hipercapnia e a hipocapnia. E aí, ele faz uma vasoparalisia, engurgita, edema, inchaço cerebral, brain swelling, tá? Essa seria aí, ela caiu a pressão de perfusão porque a criança fez um politrauma, sangrou pra caramba, chegou hipotensa pra gente, né? Foi um TCE grave, então provavelmente a PIC está elevada, chegou com uma pressão de perfusão muito ruim, a autorregulação não conseguiu ali, só com o aumento da hipercapnia, né? Não conseguiu aumentar ali a vasodilatação suficiente para mandar sangue para esse cérebro, e aí acabou fazendo uma vasoparalisia e fez um edema ali importante. Esse fluxo sanguíneo cerebral, como ele é uma constante, né, da pressão, toda vez que eu aumento a PAM, eu posso levar a uma hipertensão intracraniana, e se eu diminuir demais nessa situação, eu vou ter a isquemia. Porque se eu diminuo demais a pressão arterial média, o fluxo sanguíneo cerebral cai, não chega nutrientes e sangue suficientes para os neurônios, faz uma isquemia. Se eu aumento ela demais, o fluxo sanguíneo aumenta de uma vez, piora o edema e eu tenho uma hipertensão intracraniana. Então, vejam o quanto é importante a gente ter, né, dentro do TCE, parâmetros, e cada vez mais tem se falado de parâmetros para que a gente consiga controlar exatamente isso. Porque isso aí é o famoso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, ou tem que, né, controla a pressão aqui, mas tem que ficar avaliando a pressão no monitor do catéter intracraniano, tem que ficar vendo a saturação do paciente, às vezes precisa trabalhar um pouco mais na ventilação, melhorar essas trocas, então a gente precisa ficar sempre ali com a maior quantidade de monitorização que a gente conseguir, tá? Por que eu falei tanto disso, né? Eu adoro falar sobre fisiopatologia, porque quando você entende o que acontece, isso te ajuda no momento das tomadas das decisões. Às vezes, você não leu o último guideline que saiu do TCE, ou você não leu, mas se você está sabendo o que está acontecendo, por que isso está gerando, a criança está piorando porque ela está hipotensa, o que isso está gerando lá dentro da cabeça, você consegue te orientar melhor na hora do seu tratamento, tá? Falando aí sobre a classificação, então, né, já chegando aí mais na parte final da aula, a gente pode classificar eles, basicamente, o TCE, pelo mecanismo da lesão, pela gravidade, de acordo com a escala de Komen de Glasgow, e pela morfologia da lesão, tá? O mecanismo da lesão sendo fechado ou penetrante, a gravidade aí, em geral, leve, 14, 15, moderado, 9 a 13, grave, menor que 8, tá? Menor ou igual a
menor ou igual a 8, desculpa, eu ia falar menor que 9, tá? Porque 8 já é um paciente que a gente já tem que intubar, já tem que intervir. E a morfologia da lesão, porque a gente sabe que, a depender da morfologia, a gravidade tende a ser muito maior, né? Então, o TCE é leve, moderado e grave, né? Que aí, essa aqui eu classificaria é da Sociedade Americana de Pediatria, então menor que 9, né? Mais importante nesse TCE grave seria avaliar a presença de sinais sugestivos de fratura de base de crânio, afundamento, fratura palpável de calota, assimetria de pupilas, que eu vou falar também, mas que principalmente lembra a gente sobre herniação em cal, né? Fraturas abertas com saída de líquido, então esse TCE grave, né? Às vezes ele tem até um Glasgow ali, que você fica meio na dúvida, 9 e 10, mas com esses comemorativos, a gente fica um pouco mais tendencioso a classificar ele como grave, mesmo que a escala de Glasgow não esteja ali no 9. Eu não sei se vocês já viram isso, mas existe a escala de Coma de Glasgow modificada para pediatria, né? Então, a abertura ocular basicamente não muda, né? Mas para lactentes menor que 2 anos, principalmente porque eles não falam, a resposta verbal ali muda um pouco. Então, se você vê o orientado seria balbucio, a conversação confusa seria choro irritado, palavras inadequadas, choro à dor, sons incompreensíveis, gemidos à dor, e nenhuma resposta verbal. Agora, vocês imaginam a gente fazer um Glasgow numa criança de menos de 2 anos, você fala, putz, será que ele está chorando só porque ele está irritado, só porque ele está com dor? Então, é muito difícil fazer, né? Às vezes a gente acaba ou subestimando, né, o Glasgow, dando um Glasgow maior aí era menor, mas, em geral, quando já é uma pessoa acostumada a lidar com emergências e UTI, consegue identificar bem quando um neném está evoluindo ali para um rebaixamento de nível de consciência, um Glasgow, mas precisa mostrar para vocês o que tem na literatura, mas é só para vocês saberem que na prática é super difícil. E a resposta motora também, que muda um pouco nos lactentes, mas seria ali mais ou menos a mesma coisa, né? Então, seria obedece a comandos, no bebê a gente vê se ele está com movimento espontâneo normal, né? Ele localiza a dor, então a gente pega nele e vê se ele está tirando ao toque. Uma flexão normal seria retirada a dor, decorticação e descerebração seria flexão ou extensão anormal, que já são a decorticação e descerebração, né? E a classificação quanto ao risco, né? Alguns critérios só da Academia Americana de Pediatria, são critérios de inclusão, né, para o trauma fechado de gravidade leve, um estado mental normal, né, no exame inicial, ausência de achados neurológicos anormais ou focais, nenhuma evidência de fratura craniana ao exame físico, uma perda de consciência menor que 1 minuto, pode até acontecer um episódio convulsivo imediatamente após o trauma e pode apresentar outros sinais e sintomas, cefaleia leve e letargia. Então, esses são critérios que eles usam, que eu trouxe para vocês, porque isso eles consideram um trauma fechado de gravidade leve, que às vezes aqui acaba erroneamente sendo classificado como um trauma moderado, é uma criança que fica mais tempo lá, e vem, né, que essa é 90% talvez do que vocês vão pegar de traumas no pronto-socorro, né, que é a criança que cai, teve ali uma perda de consciência rápida, pode até ter tido um episódio convulsivo, e é a criança que geralmente você vai observar, em alguns casos fazer uma TC ou não, mas 24 horas de observação, em geral, a gente libera para casa, tá? E os critérios de exclusão, né, para não ser considerado um trauma de gravidade leve, seria o que a gente já vinha mais ou menos igual que a gente considera aqui, que seria um trauma múltiplo, uma perda de consciência mais prolongada, uma evidência ou suspeita de trauma cervical, né, uma suspeita de TCA intencional, então Shaken Baby Syndrome sempre, né, e quando a criança já tem história de disfunção neurológica ou uma diátese hemorrágica. Então, aí seria essa classificação, eu só trouxe essa diferença da Academia Americana de Pediatria, e aí a gente vai falar rapidinho sobre a avaliação. Eu não foquei tanto no tratamento com vocês, porque acaba sendo uma coisa muito complexa, assim, né, da parte de tratamento, mas eu vou citar tudo que a gente pode fazer. Então, a avaliação inicial, né, o exame primário que a gente faz é um TCE, é um trauma, então a gente tem que seguir a linha do ABCDE. Então, a gente faz a avaliação das vias aéreas, proteção da coluna cervical, avalia a parte respiratória,
vê a circulação e controla a hemorragia, e aí qual que é a parte importante para a gente? É lá no D, que é a avaliação neurológica. Mas você não pode ir direto na avaliação neurológica, né? A gente precisa garantir que tem uma via aérea patente, esteja respirando bem, esteja com a circulação adequada. Só que, né, para quem já fez aí o ACLS, vocês sabem que tudo isso é uma cadeia de atendimento que acontece em conjunto. Então, não é tipo assim, 5 minutos agora eu vou avaliar aqui a via aérea, deixa eu ver. Não, é tudo em conjunto, tá? Você já viu que não tá, já tá no ambu, já tá entubando a criança, já tá ao mesmo tempo pedindo para instalar um acesso, corre um fluido, porque a circulação tá ruim, já viu que ele estava neurologicamente rebaixado, né? Exposição é super importante, principalmente em trauma, então tem que deixar a criança peladinha mesmo, sabe? Arranca a roupa, tudo, para avaliar se não tem laceração em todos os lugares, e mesmo na cabeça, né? E é isso. Dados importantes da anamnese, que vocês sempre têm que perguntar. Mecanismo do trauma, altura da queda, houve ou não perda de consciência no momento, se teve, quanto tempo durou, se teve convulsão e de que tipo, e se teve amnésia, tá? Isso são todos informações que vão ajudar a gente a definir se isso foi um trauma leve, um trauma moderado ou um trauma mais grave. Tá? Questionar sempre de comorbidades, principalmente antecedente convulsivo, uso de medicações, distúrbio da coagulação, super importante, algum medicamento que ele tome de uso contínuo, tá? Isso aí seria no trauma, é aquele AMPLI, né? Aquela sigla que a gente fala lá, né? Que tem que fazer o questionário dos medicamentos, o que usou nas últimas 24 horas, ingestão, e enfim. No exame físico, é o que eu falei para vocês já, vias aéreas, o ritmo respiratório, avaliar o padrão hemodinâmico, ver se tem sinais de fratura de crânio, se tem afundamento de calota craniana, que é super importante, e se tem sinais de traumatismo penetrante, né? Porque às vezes, assim, é horrível, mas acontece, às vezes chega com faca enfiada na cabeça. Eu já tive o desprazer de atender na UTI, né, uma criança que foi vítima de um ritual religioso e foi inserido agulhas na cabeça dela, por toda a cabeça. Muito ruim, mas isso acontece, infelizmente, ainda mais se você vai para regiões mais para frente, né, mais no interior do país. Então, super importante também fazer essa avaliação no exame físico, avaliar aquilo que a gente já conversou, né, sobre equimose periorbitária, retroauricular, rinorreia ou otorreia e hemotímpano, já falei lá para vocês anteriormente, sempre fazer otoscopia, todos são sinais de fratura de base de crânio, todos indicando que foi um trauma com um mecanismo de forte intensidade, né? Aqui, né, só de novo, os sinais de fratura de base de crânio, para vocês não esquecerem de jeito nenhum, que são os mais importantes que a gente precisa lembrar. A equimose, a periorbital, retroauricular, e ali uma imagenzinha mostrando na figura. E isso aqui eu não sei se todos sabem, né, desse sinal do halo, mas às vezes você vê sangrando, sangrando ali no nariz ou com uma otorreia, só que vermelha, assim, você não sabe se é sangue, se é líquor. Então você coloca numa gaze, né? Você deixa pingar o sangue ali que tá caindo, ou do nariz ou do ouvido, deixa pingar numa gaze, e aí quando você olha na gaze, se tiver uma bolinha vermelha no meio e um líquido claro em volta, isso é o sinal do halo e indica que esse sangue está com líquor cefalorraquidiano. Então, é um sinal de fístula e que aí a gente sabe que provavelmente é um sinal de fratura de base de crânio. Muita atenção, né, na sua avaliação inicial para a famosa tríade de Cushing, que a gente fala, que seriam assim, né, não fiquem empolgados, porque na pediatria é super difícil ver, e aí quando a gente vê é porque a situação já está catastrófica, assim, tem que fazer uma intervenção absolutamente rápida, mas em geral, assim, o que a gente mais vê é que eles começam a aumentar mais a pressão, então eles tendem a ficar mais hipertensos, aí depois começa a bradicardizar e depois faz a bradipneia. Mas no momento que ele está ali na bradicardia, não é bonito, assim, não é uma coisa que você vê assim, olha, ele está indo para uma tríade de Cushing. Não, a hora que ele está com a hipertensão, ele já descompensou outras partes ali, ele já teve um rebaixamento do nível de consciência, a gente já entubou, então a gente acaba não vendo muito, mas vocês têm que lembrar, principalmente por conta de prova aí, né?
A avaliação inicial no seu exame neurológico, sem fazer a escala de coma de Glasgow, né? Ou a normal, ou aquela para menores de 2 anos. Tem que fazer a avaliação pupilar, que é extremamente importante. Gente, pacientes com TCE na UTI, vocês já brilhem no internato lá quando vocês chegarem, já falam, olha, doutor, vou ali ver a pupila. Tem que sempre ver a pupila, assim. O exame de pares cranianos, que eu falei, né? Que é super difícil, mas você pode ter uma colinha ali para a gente ver realmente se você consegue encontrar alguma lesão focal, movimentação de extremidades, porque às vezes pode cursar com hemiparesia, resposta plantar, né, ver se tem sinal de lesão do primeiro neurônio ou não, neurônio motor. E aí a pupila eu só trouxe aqui, né, para vocês verem mais ou menos. Talvez a que mais nos incomode seria essa aqui, que é o aumento unilateral da pupila, que seria a anisocoria, né, uma pupila muito grande e uma pequena, que é um sinal de herniação, e dentre as herniações que a gente tem, a principal seria a herniação uncal, né? Outras pupilas que nos incomodam é essa pupila aqui, que seria a pupila médio fixa, que a gente fala, ou pupilas que estão midriáticas, né? Então, muito dilatadas e fixas também, porque pode estar relacionado aí a lesões super importantes, a média fixa, principalmente lesão do mesencéfalo, e a pupila midriática ali fixa, principalmente relacionada a uma anóxia importante, né? Então, pode ser uma criança que fez um trauma extremamente grave e aí pode evoluir para uma morte encefálica, né? E pupilas pequenas e pontiformes, em geral, a gente lembra muito sobre abuso de substâncias, né? Essa pupila pontina que a gente fala, principalmente ali de narcóticos, às vezes está relacionado também ao trauma, né? Foi algum adolescente ali, uso de drogas, enfim. Tá? Aqui mostrando, então, a herniação, né? Se vocês conseguem ver aqui bem bonitinho. Então, um hematoma fazendo um efeito de massa bem importante, né? Desviando linha média, né? E aqui, uma herniação muito comum, que seria a herniação uncal, causando aí anisocoria no paciente. A monitorização tem que fazer para todos os pacientes, né? Monitor cardíaco, oximetria, ou uma pressão não invasiva, ou uma PAI, se possível, nos traumas graves, todos com pressão arterial invasiva, porque fica mais fidedigno, né? A nossa monitorização da pressão arterial média. Débito urinário aí extremamente importante, porque a gente precisa garantir que esse paciente esteja com um volume circulante efetivo no corpo. Então, para que esse volume circulante seja efetivo, eu preciso ter um bom débito urinário, uma pressão venosa central adequada, então tá com catéter venoso central, de preferência nas jugulares ou nas subclávias, tem um débito urinário adequado e mantém uma capnografia monitorizada, porque a hipercapnia e a hipocapnia são situações que a gente precisa intervir rapidamente, tá? Um adendo rápido, assim, que todo mundo fica na dúvida, né, todos os pediatras, quando pedir tomografia de crânio para esses pacientes. Então, foi feito um estudo em 2009, que é esse PCARN, que ele tentou dar uma orientação de como seria o mais ideal para a gente fazer um fluxograma de pedidos de tomografia. Então, esse seria o fluxograma deles para menores de 2 anos. Se o paciente tem uma escala de coma de Glasgow de 14, ou outros sinais de alteração mental, ou fratura de crânio palpável, se ele tem esses sinais, a TC é recomendada. Se ele não tem, se a escala de coma de Glasgow dele é 15, não tem alterações mentais, não tem fratura de crânio palpável, porém ele tem um hematoma subgaleal em região occipital ou parietal, ele teve uma história de perda de consciência maior que 5 segundos, o mecanismo de trauma foi grave. A TC também pode estar recomendada, mas aí o que eles falam? Que você pode ou fazer a TC ou observar os fatores clínicos. Isso vai da experiência do médico, né, que está confortável, que já tratou múltiplos TCS, entre você avaliar esses achados, né, isolados. Então, por exemplo, não, realmente foi um trauma, um mecanismo de trauma super importante, a criança foi arremessada para fora do carro a 4 metros, só que ela está lá sentada conversando. Não, vai fazer tomografia, não interessa, não tem nenhuma lesão, mas o mecanismo foi importante.
E outra coisa que leva a gente a fazer muita tomografia, mesmo que só tenha assim, um hematomazinho subgaleal, é em crianças menores que 3 meses, tá? Porque eles têm uma tendência a ter mais sangramentos ali, as artérias são mais frágeis, eles têm um crânio ali mais maleável, então a gente tende a pedir aí para esses pequenos, principalmente porque eles caem do colo, caem do berço, isso acontece muito, tá? Agora, se não tem nenhum desses, a TC não é recomendada. Se a criança tem 2 anos ou mais, né, é a mesma coisa, uma escala de Coma de Glasgow de 14, ou sinais de alteração mental, ou fratura de base de crânio, sempre fazer, né, fratura de base de crânio não tem discussão, tem que fazer sinais de fratura de base de crânio, tem que fazer a TC. Agora, se ela não tiver esses sinais, mas tiver uma história de perda de consciência, uma história de vômito, mecanismo de trauma grave, né, uma cefaleia muito forte, a mesma coisa, você pode ou observar, ou fazer a TC, a depender aí da sua experiência, a depender dos sinais desde que ele chegou no pronto-socorro, tá? Mas isso seria aí mais ou menos um esquema que esse PCARN conseguiu dar para a gente fazer. No fim das contas, assim, são poucas as crianças que a gente acaba não fazendo, a não ser quando o mecanismo de trauma é leve, escala de Coma de Glasgow de 15, o hematoma subgaleal e criança maior que 3 meses, em geral, a gente não faz, assim. Uma coisa para vocês saberem também que as mães adoram falar, olha, caiu, doutora, mas eu não deixei ele dormir, tá? Não deixei ele dormir, tô aqui, porque isso aí é lenda, tá? Não tem nada a ver, porque às vezes a criança cai 1 da manhã, né? Poxa, ele tá com sono também, né? Tem que saber avaliar. E às vezes acontece muito assim, dele ter acabado de mamar e ele vomita. Um vômito, em geral, não é preocupante. A não ser que esse vômito seja um vômito em jato, até a mãe fala, não, mas ele nunca vomitou assim, caso contrário, a gente pode observar. Pode deixar a criança dormir, que ela vai ficar lá no seu pronto-socorro sendo observada, sem uma necessidade de tomografia, se foi um trauma leve, por exemplo, uma queda da cama, tá? No tratamento e na condução, em geral, a gente divide eles em 2 grupos, então é o TCE leve e o moderado, é o paciente que tem uma escala de Coma de Glasgow maior que 8 e, em geral, está extubado, né, a não ser que tenha entubado ali por algum outro motivo, do politrauma em geral, mas falando aí exclusivamente do TCE, né, a gente, esse paciente leve e moderado, você vai dar medidas de suporte para ele, né, não vai ter preocupações em controle de pressão intracraniana, pressão arterial, enfim, e o TCE grave, que é o paciente que nos cabe aqui dentro da terapia intensiva pediátrica, que é onde a gente tem que intervir. Então, isso aqui só para lembrar que isso é uma coisa da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eles consideram mecanismos severos do trauma, que eu acho que eu errei a posição do slide aqui. Mas isso é uma coisa importante, né? Quedas acima de 0,9 metros, quedas acima de 1 metro para menores que 2 anos e quedas acima de 1,5 metro para maiores que 2 anos, você considera um mecanismo severo e aí você precisa acabar pedindo uma tomografia para esses pacientes, mas era para ter colocado só ali antes da TC para falar da altura, é importante, tá? No TCE grave, então, que é o nosso paciente aqui, que eu vou dar uma pincelada rápida nisso, porque eu acho que eu já estou me prolongando demais aqui na aula. Então, esse paciente, que é um paciente grave, a primeira coisa, que é muito... existia muita controvérsia entre colocar pressão, monitorização de pressão intracraniana, não colocar, quando isso é indicado, mas assim, vários estudos conseguiram mostrar que sim, há um benefício, que a gente consegue controlar melhor esse paciente, embora quando o TCE é extremamente grave, por mais que você controle, a gente já sabe que a morbimortalidade vai ser muito grande, então são pacientes que vão ter muitas sequelas, né? Mas ele é, sim, indicado em todo paciente vítima de um TCE grave, e esse paciente, em geral, ele está entubado, que é um Glasgow menor que 8, sendo o mecanismo que ele tem, a lesão que ele tem cirúrgica ou não, tá? Então, a gente pode colocar essa monitorização intraparenquimatosa, intraventricular ou subdural. Poxa, sabe? Tá, desculpa. Eu tô aprendendo a fazer slides, brincadeira. Mas esse aqui é só para mostrar os catéteres, aonde eles ficam, né?
em geral, eles acabam, né, colocando aqui no ventrículo, porque esse catéter também já funciona como uma drenagem licórica, e aí o neurocirurgião que coloca isso, né, tem alguns lugares que eles fazem isso até dentro da UTI, tá? Mas em geral acaba levando esse paciente para o centro cirúrgico, e aí isso é conectado numa máquina que fica do lado do paciente, que a gente fica monitorizando ali a pressão intracraniana, tá? A monitorização da pressão intracraniana é importante pelo que eu falei para vocês, né, da pressão de perfusão cerebral, a gente precisa manter esse controle, então a gente tenta manter valores da pressão de perfusão maior que 50, e os abaixo de 40, a gente já sabe que está associado a um aumento de uma mortalidade aí bem importante na pediatria, tá? Outras medidas, manter decúbito elevado, cabeça em posição neutra, como eu falei para você, porque se você coloca a cabeça assim, você não favorece o fluxo sanguíneo da carótida aqui do lado esquerdo, então você precisa manter na posição neutra para favorecer o fluxo sanguíneo aqui cerebral, manter uma sedação e uma analgesia adequados. Em geral, a gente tende a sedar esses pacientes com benzodiazepínicos, principalmente o midazolam e opioides, principalmente o fentanil. Há uma controvérsia aí sobre o uso da ketamina e por isso eles não indicam ela. Isso já está caindo por terra, que ela aumenta a pressão intracraniana, mas ainda não está 100% provado, então acaba que ela fica ali como uma terapia que a gente usa em estados extremamente necessários, porque a gente tenta outras medidas. Nos adultos eles usam muito propofol, na criança a gente não usa tanto propofol, mas no adulto sim. A terapia hiperosmolar, que é o quê? É a salina 3%, né, que a gente fala. Então, essa terapia, ela tem se mostrado em alguns trabalhos mais benéficas do que a hiperventilação, então a gente tenta, né, principalmente na pediatria, a gente adora salina hipertônica, tá, e tem uma resposta muito importante para esse paciente, né? Porque a gente dá essa salina, como o próprio nome já diz, ela é hiperosmolar, o soro fisiológico é 0,9%, ela é 3%, e a gente, em geral, no SUS, produz isso com água destilada e NaCl 20%, a gente produz uma salina 3%, e quando eu jogo ela na corrente sanguínea, ela tende, pela osmolaridade mesmo, a retirar um pouco do líquido dessas células e a controlar um pouco esse edema cerebral que está gerando a hipertensão intracraniana. Consequências dela seria o aumento do sódio, né? Então a gente acaba aceitando aí uma natremia entre 145 e 155, um pouco maior, né, do que o sódio que a gente está adaptado, mas a gente tem aí um bom controle da hipertensão intracraniana com ela. A hiperventilação, a gente ainda usa quando você tem um aumento agudo e abrupto da hipertensão intracraniana, mas é uma coisa que a gente não evita de usar continuamente, né? Às vezes você está num processo ali, por algum motivo, de repente o paciente piorou, aumentou o sangramento, teve alguma intercorrência, teve um aumento súbito da pressão intracraniana, para a gente abaixar isso muito rapidamente, a gente acaba hiperventilando ele ali, quando a gente está com a monitorização do lado, né? Então, eu estou vendo ali, né, o paciente está com uma PAM lá, né, vamos supor, de 60, né, que é uma criança aí de 1 ano, uma PAM de 60, só que está com uma pressão intracraniana, de repente, de 40, tá muito alta, né? Uma pressão de perfusão de 20 ali só, né? 60 menos 40. Então, é um momento que você precisa intervir muito rápido para não deixar que esse fluxo sanguíneo cerebral seja absurdamente diminuído, cause mais lesão com hipóxia e lesão tecidual e que seja irreversível para essa criança, tá? Os barbitúricos aí, que na nossa rotina a gente tem principalmente o tiopental, então a gente fala muito em induzir a criança ao coma barbitúrico, né? Então, quando a gente não está tendo sucesso no controle da pressão intracraniana, com a sedação adequada, né? O midazolam e o fentanil já titulados numa dose adequada, ainda não está funcionando, você já tentou outras alternativas, a gente acaba induzindo essa criança ao coma barbitúrico, o tiopental contínuo. Qual que é a grande desvantagem do tiopental? É que ele tende a gerar uma instabilidade hemodinâmica na criança.
Então, assim, ele cai abruptamente a pressão. Então, geralmente, quando a gente começa, a gente já tem uma mina vasoativa conectada ali, para que se a pressão cai, a gente já consiga controlar isso muito rapidamente e, de novo, sempre visando a manutenção da pressão de perfusão cerebral. A gente evita a todo custo a hipertermia, né? A hipotermia, né? No artigo mais recente, até que a gente leu, que até a Mari leu comigo, né? Dos guidelines no controle do TCE, ela teria aí a hipotermia sendo indicada só para uma lesão que a gente não controlou, então são terapias secundárias, né, que não deram certo com as terapias primárias, que é todas essas que eu citei anteriormente. A craniectomia descompressiva, que seria retirar mesmo uma parte da calota craniana para deixar que esse cérebro se expanda, você tenha tempo hábil para tratar e voltar. Super controverso, principalmente entre os neurocirurgiões, assim, né? Porque não se sabe o quão benéfico vai ser para o paciente, porque sabidamente o paciente que precisa da craniectomia descompressiva, ele com certeza vai ter uma lesão residual e a gente não sabe o quanto isso vai ser bom. Então, às vezes, você fez a craniectomia descompressiva, tirou o paciente da gravidade, mas aí o paciente ficou com uma traqueostomia, sem deglutir, sem andar. Então, a gente sempre precisa pensar na mortalidade associada a todas as terapias que você faz. O anticonvulsivante, que a gente já sabe que não usa profilaticamente, né? Então, antigamente até se usava fenitoína aí para a gente fazer frente ao trauma mais grave, mas hoje a gente não usa. Também entra como uma linha de terapia secundária, que a gente chama, né? Então, é o paciente que você não está conseguindo o controle ali da pressão intracraniana, às vezes você coloca uma monitorização contínua de um eletroencefalograma, e nessa você vê que ele pode estar tendo, né, pequenas convulsões ali, né, focais no exame, e aí às vezes você precisa associar esse anticonvulsivante. E o corticoide não está indicado de forma alguma para o tratamento da hipertensão intracraniana, tá? A intubação orotraqueal, né? A gente já sabe, né, que a escala de coma de Glasgow menor que 8, ou se ele tiver uma instabilidade hemodinâmica e ventilatória, a gente precisa, e é o que eu falei da ketamina, por conta dessa controvérsia aí, que ela pode aumentar um pouco a pressão intracraniana. E a succinilcolina, que é o que, né, dos que a gente mais tem aí, ela também pode gerar uma instabilidade hemodinâmica e uma bradicardia, que às vezes a gente até precisa associar a atropina junto, mas que a gente tenta evitar nesse paciente que já está instável, tá? Então, uma sequência rápida de intubação aí para uma criança de TCE seria basicamente a midazolam e fentanil, e aí a gente faz um bloqueador neuromuscular, tipo rocurone ou vepuron, tá? Nutrição, né? Aqui já dentro da UTI, tentar o quanto antes nutrir esse paciente, né? Se possível, nas primeiras 72 horas. Se a via enteral não estiver liberada, às vezes você tem fratura de base de crânio, é contraindicado passagem de sonda nasoentérica, aí às vezes você precisa acabar fazendo isso pela via parenteral. O importante é nutrir, tá? Porque ele é um paciente hipercatabólico, né? Ele está passando ali por um metabolismo dele está extremamente acelerado, ele tentando passar por essa primeira fase, e as 72 horas do trauma, elas são, assim, primordiais, porque é um momento que o edema ele vai explodir, né, em 72 horas, e aí ele começa a melhorar. Então, a gente sempre fica tenso ali nos primeiros 3 dias. E, resumindo, esse é uma foto meio poluída, mas é desse guideline recente que saiu, que é de 2009, né, o que é um guideline? Um grupo de sociedades se juntam e tentam avaliar, assim, tudo que é de benéfico no tratamento do traumatismo crânioencefálico na pediatria, e aí cada um dá a sua opinião, a sua experiência com o que tem na literatura, e eles chegam a uma conclusão, tá? Então, basicamente, né, qual que seria a linha base de cuidado ali para os pacientes? Seria manter a analgesia, a sedação adequada, uma ventilação mecânica que mantenha uma PaCO2 entre 35 e 40, né? Até 35 e 45, mas uma PaCO2 dentro da normalidade. Você mantém uma normotermia, que seria uma temperatura menor que 38, tá? Mas de febre não é 37,8? Não, isso também vocês já devem aprender, porque isso foi um conceito, assim, que eles erraram, né? Não sei quem que
propagou, que na hora de passar de Fahrenheit para Celsius, né, porque eles consideraram esse 37,8, mas febre de fato é 38 graus, tá? Garantir que ele tenha um volume intravascular adequado, então, por isso, monitorizar a pressão venosa central, monitorizar o débito urinário, né, foi tudo que eu já falei para vocês, garantir, né, uma hemoglobina ali, eles falam nesse guideline maior que 7, mas você precisa ter a sua avaliação, né, é todo mundo maior que 7? Não, às vezes a criança está com um HB de 8, mas, poxa, está precisando de oxigênio para caramba, não está bem clinicamente, e aí, às vezes, você precisa acabar transfundindo antes do necessário. Tratar agressivamente coagulopatias, né? Manter a cabeceira elevada em pelo menos a 30 graus e considerar aí a fenitoína ou levotiroxetan, que são anticonvulsivantes, se você tiver essa monitorização do eletroencefalograma. Esse artigo é muito legal, a Mari pode passar para vocês, que ela tem, caso alguém tenha interesse. Depois ele fala aqui, né, sobre os 3 caminhos que você pode seguir, né? Então, o caminho da herniação, se você tiver sinais ou sintomas de herniação, que seria a anisocoria pupilar, a tríade de Cushing bem clara, né, e a postura de extensão, que aí seriam sinais mais precoces de herniação, você faz a hiperventilação que eu falei, né, dá o oxigênio a 100%, aí você faz salina hipertônica ou o bolos de manitol, que também está indicado. O caminho, né, daqui da pressão intracraniana, se ela segue aumentada, tudo que você pode fazer, né? Então, você pode drenar o líquor, dar a salina, você pode melhorar a analgesia dela, você pode associar um bloqueador neuromuscular e você pode considerar uma terapia hiperosmolar com manitol. E o caminho da pressão de perfusão cerebral, que a gente sempre precisa avaliar, né? Se ela cair, a gente tem que avaliar o status do volume intravascular pela monitorização da pressão venosa central, se precisar, né, cai muita pressão, você associar um vasopressor e considerar aí também, nesses casos, um bolo de salina hipertônica. Eu não falei aqui sobre a pressão parcial de oxigênio cerebral, porque isso é uma monitorização muito mais nova, assim, e muito mais inovadora, assim, que para você não vai fazer muita diferença. Aqui seria, se você tiver uma pressão intracraniana refratária, tudo aquilo que você fez, você vai repetir a tomo para ver se as lesões que ele tem, os hematomas, se eles não aumentaram, não precisa de uma intervenção cirúrgica, e caso não tenha uma extensão da nova lesão, aí você vai considerar a infusão do fenobarbital, que eu falei, você vai considerar a hipotermia, você vai considerar uma hiperventilação mais persistente, e você vai tentar aí tolerar maiores níveis de uma terapia osmolar. Tá? Tudo isso é para aquele paciente que, mesmo você fazendo tudo isso aqui, ele não respondeu, então aí a gente precisa seguir aí por outras linhas. Esse é o artigo, né, que é o guideline aí agora de 2019 que saiu, que ele fala muito sobre as terapias de primeira e segunda linha. E sobre as considerações finais para vocês, só lembrar aí que esportes e brincadeiras, né, as crianças sempre têm que estar protegidas, uso de capacete, lembrar que tem que brincar em superfície lisa, brinquedos com peso reduzido no local de recreação, para não cair em cima deles. Sempre, né, orientar pais que vocês atenderem, colocar rede ou barra nas janelas, né, cuidado, não recomendar o uso de andador, que é por isso que não se usa mais na pediatria, pelo risco de traumatismo crânioencefálico. Evitar, então, aí, lajes ou vãos livres, evitar portões próximos a escadas, cuidado nos veículos automotores, orientar sobre cinto, isso são coisas que a gente tem que fazer no posto de saúde da família, tá, gente? Orientar sobre cadeirinha, orientar sobre banco traseiro, orientar, né, sobre prevenção e combate de uso de drogas na infância e na adolescência. E aí, esse é só para finalizar, eu adoro o William Osler, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler sobre ele, né? O patologista do século XIX, mas ele era muito à frente, assim, do tempo dele, e uma frase que eu amo, que ele fala, é que o bom médico, ele trata a doença, mas o médico excelente, né? O muito bom médico, ele trata o paciente que tem a doença. Queria agradecer, esse aí é o local que eu trabalho, né? Eu trabalho hoje aqui em Barretos, no Hospital do Amor. Eu tenho um agradecimento aqui ao Dr. José, porque ele trabalha comigo, porque ele me ajudou a fazer os slides. E é isso, gente. Obrigada pelo convite.
Obrigada a você. Gi, pode falar? Gi, queria te agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que você é muito ocupada. E essa aula realmente foi muito importante para nós, né? É um tema que não é tão abordado assim na faculdade. A gente tem uma aula só de TCE e é uma aula curta, e isso realmente faz muita diferença. Eu aprendi mais e aprendi muito, igual eu estou aprendendo com você aí nesse tempinho que a gente tem juntas. Obrigada de coração, viu? Imagina, estou à disposição sempre. Boa noite. Alguém tem alguma pergunta? Acho que não. Ah, que legal. Vocês vão me sinalizando se tiver algum assunto igual esse, que vocês não tenham né, muita coisa na faculdade, pode me falar e eu preparo uma aula e aí a gente vai conversando. Só que eu gosto de coisas mais dinâmicas, assim. Então, se a gente conseguir um dia fazer uma por Zoom para todo mundo interagir, sabe? Para a gente discutir caso, estou aí disponível, tá? Ai, Gi, obrigada, viu? Verdade. Vou sair aqui, meninos. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Tchauzinho, gente. Boa noite.